Seja muito bem-vindo para a nossa aula de verbo, para trabalhar com essa classe de palavra que merece toda a nossa atenção e todo o nosso cuidado. O verbo, gente, ele é o coração da gramática. Primeiro, porque ele vai trazer, implica, né, o entendimento do verbo, um conhecimento mais profundo de gramática. Claro que existem, assim, existe muito conteúdo relacionado a verbo. E eu poderia abordar todo ele aqui, mas seria uma parte desse conteúdo seria desnecessária, porque é uma parte que os estudiosos da linguística é que precisam saber. Para prova, para concurso, a gente precisa ter uma noção, lógico, aprofundada também, mas não é aquela noção que vai lá desde a origem do termo, com referências linguísticas, dos processos de derivação primitivos do verbo. Não, a gente precisa entender do modo que cai em prova. E de modo geral, afinal de contas, a ideia aqui é trazer as informações como elas são cobradas de modo geral em todos os lugares, em qualquer lugar pode aparecer. Então nada de pegar um cunho muito objetivo de como aparece só em determinada prova com determinado concurso, não. A ideia é trabalhar de forma mais aberta, de forma mais genérica, para a gente abordar várias possibilidades. E a gente vai começar a tratar do verbo pensando inicialmente no conceito. Então, ó, vamos lá. A definição. O que eu posso entender como definição de verbo? Vou abrir aqui a tela para ir anotando e você continuar aí comigo. Primeira coisa que a gente tem que pensar com relação a verbo, vamos trocar só a cor da caneta, colocar a cor preta. O verbo é aquela classe de palavra que imprime ideia de ação, estado ou fenômeno natural. Fenômeno natural. Ou fenômeno da natureza, né? Às vezes a pessoa coloca fenômeno natural, fenômeno da natureza. Então, essa é a primeira ideia que a gente tem que ter com relação a verbos. Deixa eu destacar aqui, ó, pegar outra cor, pegar o vermelhinho. Pensando nessa ideia de ação, estado ou fenômeno natural. Então, os verbos, vamos voltar para cá. Então, ó, os verbos, eles vão imprimir essas três situações, três ideias. O que eu posso dizer com relação a essas três ideias? As questões cobram a ideia de verbo sempre como núcleo, né? Então, o que eu tenho que pensar com relação a essa ideia de verbo é que o verbo ele vai dirigir a comunicação. Sem o verbo, a gente não tem a comunicação adequada, a gente não tem corretamente uma estruturação, não dá para fazer sintaxe, não dá para fazer análise sintática. O verbo é o coração de tudo. E ele vai trazer, né, como ideias centrais, esses três apontamentos. Ideia de ação, estado ou fenômeno da natureza, fenômeno natural. Cuidado, porque quando está colocado aqui, ó, por exemplo, a ideia de ação, você não pode pensar naquele filme Mortal Kombat ou, sei lá, aqueles filmes de Velozes e Furiosos, aqueles filmes de ação em que tem movimento. Não quer dizer, ação não significa movimento. Então, ó, ação não significa necessariamente movimento. Eu posso ter, por exemplo, a ação de respirar. É uma ação e não envolve movimento. Dependendo, né, da respiração, até envolve. Eu posso ter a ação de pensar. E não envolve movimento. Às vezes não envolve nem som. Tá certo, tem gente que pensa falando alto, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou fazer. Tem gente que faz isso. Mas a ideia de ação não vai implicar esse sentido de movimento, tá? Então começa por aí. Agora, a ideia de estado, essa é mais subjetiva. Por quê? Porque ela está condicionada a uma apresentação vou ter que retomar o termo, né? A uma apresentação de um estado apresentado por alguém, ou seja, de uma aparência. Então, quando a gente pensa nessa ideia de estado, está relacionado à ideia de aparência. Aparência, opa, deixa eu colocar melhor.
aparência de algo ou alguém. Então, está relacionado a essa aparência. O estado é aquilo que algo ou alguém aparentam. E fenômeno da natureza não está relacionado a nenhum sujeito, a nenhuma prática. Então, ó, o fenômeno. Vamos colocar assim, não vou colocar fenômeno natural, senão vai ficar muito grande. E não é o Ronaldo Fenômeno R9 aqui também não, você já sabe. Fenômeno. O fenômeno está relacionado, o verbo, né, que indica fenômeno da natureza, ele não tem um agente, tá? Então, tá aqui, ó. Não tem um agente. Ele é o que ele é. Ele é um verbo. Simplesmente porque implica um fenômeno natural, mas ninguém por trás desse fenômeno natural. Você vai falar, professora, Deus está por trás do fenômeno natural. Mas aí a gente está entrando em teologia e não mais em gramática. Então, deixa para lá. Aqui, de modo prático, não existe um agente por trás. Na ideia de estado, você vai falar, pô, mas na ideia de estado também não existe um agente por trás. Existe sim um sujeito por trás. Esse sujeito sofre a ação, ou esse sujeito até desempenha essa aparência, né? Faz coisas por meio das quais essa aparência se apresenta, mas existe um sujeito por trás. Na ação também. Só no fenômeno natural é que não existirá um sujeito por trás. Então, são essas três ideias principais que a gente tem que ter. Ideias de ação, estado ou fenômeno natural. Então, a gente parte desse sentido, desse conceito, para daí pensar em algumas partes mais estruturais relacionadas ao verbo, tá? Então, ó, primeira coisa relacionada ao verbo, vamos lá, para a nossa conjugação. Você fala, meu Deus, já vamos conjugar? Não, tá errado. Verbos, eles apresentam algumas conjugações. Vamos colocar aqui caneta preta, vamos abrir a tela para você anotar bonitinho. Então, vamos ter, por exemplo, verbos, vou colocar aqui embaixo, tá, para ficar melhorzinho. Verbos de primeira conjugação, verbo de segunda conjugação e verbo de terceira conjugação. Terceira conjugação. Primeira, segunda e terceira conjugação. E aí, vamos mudar a cor? Peraí, vamos colocar só os dois pontinhos. Vamos mudar a nossa cor aqui, vamos pegar o vermelho. Verbos de primeira conjugação são verbos terminados em ar. Segunda, verbos terminados em er. Terceira, verbos terminados em ir, tá? Agora, vamos pegar aqui outra cor. Vou pegar esse azulzinho aqui. Cuidado, porque existe, por exemplo, o verbo por. O verbo por, ele vem, e todas as suas derivações, ele vem do verbo poer, que é a origem lá do latim. O que aconteceu, a alteração ao longo dos anos, o desenvolvimento da língua, a economia linguística fez com que esse e caísse. E aí fica o verbo por. Compor, repor, depor, propor e todas essas derivações, todas vêm desse verbo por. Acontece que como caiu esse esse ezinho colocado ali, esse verbo apresenta só essa construção terminada em OR. Em OR. Aí o cara olha assim e fala, ar, er, ir, verbo de quarta conjugação, né, professora? Não. Lá na origem, ele era do quê? De segunda conjugação. Então, aqui o verbo por, ele continua a ser verbo de segunda conjugação, mesmo que a sua terminação tenha aí sofrido essa alteração, ele continua a ser esse verbo, tá? Agora, com relação aí à flexão, a gente já vai falar especificamente, mas eu quero colocar, vamos abrir aqui, para ficar mais bonitinho, mas eu quero colocar aqui, vamos trocar a cor da nossa caneta aqui, eu quero que você perceba que nós teremos, vamos fazer assim, ó, aqui também uma informação importante com relação à flexão. Vamos colocar aqui outra cor. Com relação à flexão do verbo. Eu vou retomar isso aqui, tá? Lá na frente. Aí os verbos, eles serão flexionados. Vamos mudar a cor novamente. Eu tô adorando esse negócio de mudar a cor. Vou colocar o azul clarinho agora.
eles serão flexionados em tempo, modo, número e pessoa, tá? Tempo, modo, número e pessoa. Essa é a flexão do verbo. Volta para mim. Então, ele vai ser, aí você vai pensar, caracas, Sora, flexionado em 4 coisas, a conjugação do verbo, 4 coisas, 4. Mas esses 4, eles andarão, vamos pegar aqui a caneta, o laranja, ó que bonito. Andarão como? Andarão em duplas, andarão em dupla, andarão juntos. O que, ó? Tempo e modo, a gente vai ter uma flexão. Número e pessoa, outra. Então, eu tenho uma flexão modo temporal, que é a desinência, a gente já vai falar, modo temporal, e a desinência número pessoal. Então, olha só, todas essas informações aqui para você. Primeiro, aí ficou bonitinho, né? Tudo colorido. Meu caderno era assim, tudo colorido. Primeiro, o que a gente vai ter aqui? Conjugação. Verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. E ainda ali aquela ideia do latim, né? Do por, que veio do latim. E a flexão. Tempo, modo, número e pessoa. Que corresponde à desinência. Modo temporal e número pessoal. Beleza, essas aqui são as nossas primeiras informações. Agora, com relação à estrutura do verbo. Isso é importante? Afinal de contas, eu tenho que conhecer e entender bem essa palavra, que é uma das palavras mais importantes da língua portuguesa, quiçá a mais importante, né? Então, volta para cá, ó, vamos para lá, ó. Vamos pensar nessa estrutura verbal. Vou abrir a nossa telinha para você anotando aí. Vamos pensar na estrutura verbal. O que a gente vai ter com relação a essa estrutura verbal? Vou colocar 3 informações que são importantes aqui. Vamos colocar desse azulzinho que eu gostei. Primeira questão com relação à estrutura verbal diz respeito, vamos colocar assim, ó, número 1. Diz respeito ao radical. O que seria o radical? O radical é a parte que carrega o sentido do verbo. Opa! O sentido do verbo. É aquela palavra, é aquela parte, melhor, né, que é invariável. Invariável. Mas cuidado, que eu vou trazer algumas exceções, verbos irregulares, tá? Invariável. Vamos colocar aqui a exceção irregulares. Para você lembrar, tá? Porque isso daqui é o conceito importante que a gente está colocando. Então, vamos pegar aqui um exemplo de radical. Vamos colocar o verbo aqui, ó, aqui do ladinho. Cantar. O nosso radical, vamos pegar aqui esse azul clarinho. É aquela parte, ó, do verbo que não vai sofrer a alteração. Verbo regular eu tô pegando aqui, tá, gente? Cantar, o cante. Cantou, cantamos, cantei, percebeu? O que sofre alteração é essa partezinha aqui, que é o que nós chamamos de desinência. Eu já vou mostrar. Vamos pegar a volta lá para nossa caneta. Acho que era essa. 2. O que eu vou ter aqui? Parte do verbo. Teremos também a chamada vogal temática. A vogal temática é essa vogal que conecta a desinência. Conecta a desinência. E que nos indica qual é a conjugação. Vamos pegar de novo aqui, ó. Vou pegar aqui o vermelho, vou colocar o verbo aqui na frente. Deixa eu ver. Ela cantava uma música. Cantava, por exemplo. Aí eu vou ter o radical, que você já sabe. Vamos separar aqui, ó. O radical. E agora eu vou pegar um laranjinha para colocar a nossa vogal temática. E aqui, ó, a vogal temática, que é esse azinho aqui do verbo cantar, tá? E o terceiro ponto, vamos colocar aqui, o nosso terceiro ponto, são as chamadas
desinências. São as chamadas desinências. Como eu mostrei, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Então, vamos pegar aqui, vamos colocar aqui primeiro que as desinências são justamente aquela parte conjugada. Parte conjugada. Beleza. Aí sim, agora eu vou pegar aqui um exemplo. Vou mudar da cor, vamos colocar vermelho de novo. Por exemplo, cantamos. Então, eu vou ter aqui, ó, vamos juntar. A vogal temática, ela faz parte da desinência também, tá? Mas eu vou separar bonitinho. Ó, radical. Aí temos vogal temática. E aí temos, vamos pegar um verde agora, desinência. Tá, ó, a vogal temática tá junto aqui com a desinência, tá? Porque ela vai fazer parte aqui também. Eita, aqui agora vai ficar bonito. Ponto, entendeu? Tá mais ou menos, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom, né? Então, o que é que eu vou ter aqui? Essa é a parte estrutural. O verbo é formado por essas estruturas todas. Você tá vendo? É como se fosse Lego, já viu? Você vai meio que juntando. Tem uma base, não é? O Lego não é assim? Você tem uma base. Aquilo ali é o radical. Aí você vai colocar a vogal temática para aquela base. E aí você, dependendo do contexto, você vai colocar o quê? A desinência, que é a conjugação do verbo. Se é para primeira, segunda, terceira pessoa, blá, 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 blá. É isso. Então, o verbo, assim como todas as palavras, mas eu vou falar mais do verbo porque é ele que vai puxar aqui as questões em concurso. Ele funciona com esses encaixes todos. Então, quando você sabe que, tipo, aquela parte ali é radical, ela não vai sofrer variação. É um verbo regular, por exemplo. Ela não vai sofrer variação, ela tá ali de boa. E aquilo que você vai colocar ao redor ali, você pode substituir, dependendo do contexto. Se eu quero falar eu vou colocar de um jeito. Se eu quero falar tu, eu vou colocar de outro jeito. Se eu quero falar nós, eu vou colocar de outro jeito. Você começa a perceber que não passa de um jogo. E que aquelas desinências que você encaixa, elas seguirão um padrão de tempo, modo, número e pessoa. Existem regrinhas. É como se fosse um jogo mesmo. Como se você tivesse que montar com as peças certinhas. Dependendo do quê? Dependendo do que é pedido. Ah, eu quero colocar um verbo no passado, então é esse jogo de peças. Eu quero colocar esse verbo no passado na primeira pessoa, então é mais esse joguinho de peças. Verbo no passado nessa primeira pessoa com essa ideia de certeza, esse outro joguinho de peças. Você vai somando. As desinências são essas partezinhas que você vai compondo ali para entender o tempo, o modo, o número, a pessoa que se encontra o verbo. Se você pensar de modo complexo, você não entende. Você fica, ai, nossa, mas é tanta coisa. Pense assim, de modo simples. Pense no joguinho de Lego mesmo, que você tem as pecinhas para encaixar. Cada um desses grupos tem uma cor, não é assim? Uns são amarelos, outros são vermelhos, outros são verdes. Por quê? Cada uma dessas cores representa alguma coisa. E aí você tem que saber juntar essas peças. Calma, a gente tem muita dificuldade porque muita gente tem pânico, sabe? Tem pânico de verbo porque ficou naquelas cobranças de prova absurdas que você tinha que conjugar, a professora tomava verbo na sala e todo mundo bem louco e não sabia, e aí você ficou o quê? Com trauma. Mas não é difícil. A questão é saber encaixar corretamente nesses contextos. É um jogo, é uma brincadeira. Se você analisar dessa forma, não vai doer menos, você vai entender mais, vai ficar mais tranquilo, beleza? Então, ó, vamos começar falando então das nossas flexões, tá? Você percebeu que existem 4, né? As flexões de verbo. Então, eu vou mostrar cada uma delas, algumas mais complexas. Então, nesse jogo, nós teremos alguns grupos com mais peças, outros grupos com menos peças. Então, eu vou te mostrar pelo mais simples, tá? Aquele que vai apresentar menos peças e a gente vai complicando um pouquinho. Mas vamos junto que vai dar tudo certo. Vamos passar aqui, ó. Vamos começar, então, falar sobre essa ideia de flexão de tempo. Vamos abrir aqui. Isso. Vamos falar um pouquinho aqui dessa ideia de tempo. Vamos pensar dessa flexão, como o verbo vai apresentar essa flexão de tempo. Tempo com relação a verbo, vamos mudar a cor? Por o preto mesmo? Qual é o tempo, gente, que existe? Vamos pensar comigo. Existem 3 formas de tempo na vida, não é na gramática, é na vida. Primeiro tipo de tempo é aquilo que passou, pretérito.
Pretérito nada mais é do que o passado, certo? Então, ó, pretérito é aquilo que passou. O outro tempo verbal é o presente, é aquilo que ocorre nesse momento. Nesse momento. E a terceira situação aqui é o futuro. É aquilo que irá acontecer. Em tese, né? Se vai acontecer é outra história. Então, eu vou ter o quê? Exatamente isso. Eu tenho 3 ideias de tempo. Ou já aconteceu, ou acontece nesse momento, ou vai acontecer. Gente, isso é para a vida. Isso é vida, isso não é gramática. Passado, presente e futuro. Se a nossa fala é uma representação da nossa realidade, a nossa fala está condicionada à nossa realidade. E a nossa realidade é passado, presente e futuro. Só tenho essas 3 possibilidades. Ou aquilo aconteceu, ou aquilo acontece, ou aquilo vai acontecer. Então, eu só tenho essas 3 possibilidades. O verbo, ele estará flexionado nessas ideias de passado, presente e futuro. Só toma cuidado com essa palavrinha que traz ideia, que significa pretérito. Que passado significa pretérito. E aí, às vezes, o cara fica, nossa, mas para quê? Por que a banca não coloca? Por que a gramática não coloca passado? Por que tem que colocar pretérito? Gente, porque Deus quis, porque era assim. Agora, eu tenho que entender que todos os diálogos, conversas, estruturas, construções estarão pautadas em um desses 3 tempos aqui apresentados. Pretérito, presente ou futuro. Beleza. Só que lembra que a gente vai juntando informação, não é assim que funciona? Então, eu tenho tempo e no tempo eu vou juntar o quê? Modo. Não foi o que eu falei para você? Eu tenho duplas. Lembra que eu falei que eu tenho duplas? Pois é. Então, essa dupla, ela é formada pela ideia de tempo somada à ideia de modo. Então, elas se juntam, essas 2 pecinhas, para a gente colocar lá na base do radical, ok? Agora, o modo também vai apresentar 3 ideias principais? Também vai apresentar 3 ideias principais. Vamos apresentá-las para você. Olha aqui, ó, vamos passar aqui rapidinho, vamos encher a nossa telinha. Com relação à nossa ideia de modo, vamos colocar aqui. Os verbos apresentarão também 3 situações. Primeiro modo. Modo, opa, já está ali modo, vou colocar só o que é. O indicativo. O modo indicativo, que é aquele modo da certeza. Vamos colocar cada um deles aqui primeiro. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, eu tenho 3 modos diferentes aqui em língua portuguesa. Vamos colocar aqui. O indicativo é o modo da certeza. O subjuntivo é o modo da incerteza, da dúvida, da hipótese, da possibilidade. O imperativo é o modo da ordem, do pedido, do conselho. Este daqui é o modo do imperativo. Então, eu vou ter 3 formas diferentes de construir também as estruturas de frase. Ou aquilo que eu digo é uma certeza, ou aquilo que eu digo, faço, enfim, traz uma certeza, ou traz uma dúvida, uma incerteza, uma hipótese, ou aquilo é uma ordem. Então, só existem essas 3 ideias para as construções verbais. Ideia de certeza, ideia de dúvida, ideia de ordem. E cada uma dessas ideias ainda pode estar atrelada a um tempo específico, tá vendo? A gente vai juntar o sentido, a ideia do modo ao tempo. Então, eu posso ter, por exemplo, uma certeza com relação ao passado. Eu posso ter uma certeza com relação ao futuro. Eu posso ter uma certeza com relação ao presente, entendeu?
Só que para essas ideias de tempo somadas a modo, a gente vai ter algumas possibilidades. Por isso é que entram todas aquelas nomenclaturas. Porque a ideia de certeza relacionada ao passado pode apresentar sentidos diferentes. Pode ter um passado que é certo, é acabado, pode ser um passado que tenha se repetido, pode ter um passado que é bem anterior a esse outro que eu já falei. Então, eu tenho ideias diferentes. Mas, primeiramente, nesse primeiro momento, qual é a informação que eu tenho que ter? Que existem modos diferentes e tempos diferentes e que eles se juntam. Porque a gente está falando aqui da primeira categoria, que é a desinência de modo e a desinência de tempo. Melhor, né? De tempo e modo, que foi a ordem que eu falei. Que é aquela desinência modo temporal. Beleza? Então, ó, metade já foi. Claro que eu vou voltar, você sabe disso. Mas primeiro, só o geralzão para você entender. Aí, vamos passar para frente aqui, ó. Temos a nossa flexão de número. Vamos abrir. A flexão de número. Quando a gente fala de flexão de número, é a coisa mais simples deste Brasil baronil. Flexão de número. Número é o que, gente? Número é singular. Número é plural. Só isso? O que eu posso dizer a você? Só isso. Ou o verbo estará no singular, ou o verbo estará no plural. Acontece que singular e plural, eles estarão relacionados às pessoas, porque aí é que vai entrar a flexão de pessoa. Então, eu tenho aqui primeiro ideia de singular e ideia de plural. Número é singular e plural. Só que você vai perceber que cada uma dessas ideias de singular ou plural está relacionada a uma pessoa específica. Eu tenho aqui, ó, para o singular, eu tenho 3 pessoas. E para o plural, eu também tenho mais 3 pessoas. Que pessoas são essas? Vamos passar aqui que você já vai entender. Flexão aqui de pessoa. Vamos abrir a tela. Ó, vamos pensar aqui. Quais são as pessoas? Eu tenho 3, então, ó. Primeira, segunda e terceira. Para quê? Para o singular, que eu falei para você, né? Então, eu tenho aqui, ó, todas essas aqui para o singular. E também terei primeira, segunda e terceira para o plural, como eu te falei. Então, ó, só repetir, coloquei numa tabelinha, na verdade, aqui numa listinha, aquilo que eu já mencionei antes. Então, eu vou ter primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Quem são, vamos colocar aqui outra cor, quem são, ó, essas pessoas? Quem são? A primeira pessoa, eu. A segunda pessoa, tu. A terceira pessoa, o ele. Ou ela, né? Ele e ela, vamos colocar assim. A primeira pessoa do plural, nós. A segunda pessoa do plural, vós. E a terceira, eles e elas, vamos colocar assim. Então, veja, eu tenho aqui primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Você está falando, poxa, mas isso daqui, professora, vou pegar até outra cor. Mas isso daqui que a gente acabou de ver, ó, todas essas pessoas aqui correspondem ao pronome pessoal do caso reto. Não é isso? É o pronome pessoal do caso reto. As pessoas estão relacionadas aos pronomes. Só que o verbo, ele vai fazer uso dessas pessoas para poder conjugar suas estruturas. Por quê? Porque o verbo ele apresenta essa desinência. E essa desinência precisa concordar com a pessoa. Então, eu vou ter uma terminação para o eu, uma terminação para o tu, uma terminação para o ele e por aí vai. Uma terminação para cada uma dessas pessoas. Só que cada uma dessas pessoas, veja, até o terceiro é singular. Depois, a primeira, segunda e terceira para baixo é plural. Então, veja como eu tenho aqui amarrado a ideia de pessoa e a ideia de número. Quando eu digo primeira pessoa do singular, automaticamente eu já sei que estou falando do
eu. Quando eu digo segunda pessoa do singular, automaticamente eu sei que estou falando do tu. Então, eu sei relacionar as pessoas com o pronome reto, com o verbo que ela precisa conjugar. Então, essa é a ideia dos pronomes pessoais do caso reto, porque eles estão aqui simplesmente para dar essa direção apenas, mas para ajudar nessa conjugação. Então, eu vou ter assim, ó, os parezinhos são tempo e modo, número e pessoa. Eles se juntam, opa, tá até esquisito, né? Eu vou fazer assim. Eles se juntam, tá? Para conjugação do verbo, para essa flexão dos verbos. Só que, quando a gente fala de número e pessoa, acabou por aqui. Tudo que você precisa saber está aqui. Agora, quando a gente fala de tempo e modo, não é bem assim. Tempo e modo, a gente vai precisar de um pouquinho mais de conteúdo aí, de um pouquinho mais de informação para você entender bem, para que você perceba quais são essas relações. Ó, deixa eu abrir aqui a tela de novo para você enxergar, porque cada um dos verbos conjugados, vamos pegar um exemplo aqui, né? Deixa eu colocar um exemplo aqui. Pegar o preto mesmo, só para você entender, ó. Eu canto. Ó, o nós, que é a primeira pessoa do plural. Nós cantamos. Então, a ideia é justamente essa. Percebeu, ó? Aqui eu tenho uma terminação. Vamos pegar aqui a canetinha. Vou pegar, deixa eu ver. Pode ser essa verdinha aqui, ó. Ó. Radical, e aqui eu tenho a desinência, Você pode estar se perguntando, pô, mas o O aqui, ele é uma desinência, essa letrinha sozinha? Sim. Enquanto esse amos é outra desinência? Sim. A gente tem desinências aqui, veja que o radical permanece o mesmo. E é essa desinência que me indica que corresponde à primeira pessoa do singular ou à primeira pessoa aqui do plural, tá? Então, essa é a primeira parte do que diz respeito ao verbo. Claro que tem muito mais. Continue aí comigo.